nossos amados irmãos e queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de bênçãos, de alegria, porque estamos de volta para mais um episódio do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Temos já acompanhado, você já tem acompanhado alguns episódios, como temos falado, cada programa uma bênção nova, uma abordagem diferente. E olha, temos recebido, graças a Deus, comentários de elogios. Eu quero até ler um comentário de uma querida irmã aqui no YouTube, que viu um dos episódios, é nossa irmã Vânia Elisa. Ela disse assim: que bênção maravilhosa é servirmos a esse Deus soberano, que nos orienta a levar os nossos filhos à casa dele. Crescer na presença de Deus é o ensinamento que devemos dar aos nossos filhos a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pelo seu lindo comentário, irmã Vânia. Que Deus abençoe a sua vida. Como a Vânia, temos recebido muitos elogios acerca daquilo que Deus tem operado no nosso meio e também alcançado vidas, isso que para nós é mais importante. Para mais esse episódio hoje, estamos contando com um convidados mais do que especiais. É um convidado que já é conhecido aí na TV Manaim, nos ajuda num dos programas da TV News, e ele está aqui conosco, pastor Elimar. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. E sua esposa, Ana Cristina, está conosco. Ana Cristina, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Bem, amados, é uma alegria recebê-los aqui em Maringá, no nosso estúdio também. Vocês que vieram participar aqui de um seminário, já que são de Ponta Grossa, é isso mesmo? Isso. Da região de Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais, né? Isso. Bem no centro do estado do Paraná. No centro. Glória a Deus. E vocês vieram participar do seminário aqui em Maringá, e eu já peguei vocês de jeito e trouxe para cá. Não é verdade? Você pensou que ia escapar, mas eu te peguei de jeito. Aí. E estamos aqui. Pastor Elimar, alegria muito grande. Eu já te conheço há muitos anos. Deixa para lá, né? Mas desde que o Manaim era lá em Curitiba, naquela terra quente, né? Estávamos lá, mas tá bom. Bem, queridos, nós estamos aqui para trocar uma conversa e ouvir alguma experiência desse casal querido, pastor Elimar e Ana Cristina. Eles formaram uma família de 4 filhos, na presença do Senhor, crescidos na Igreja Cristã Maranata, e vamos aqui explorar a experiência que eles têm para nos contar, né? Pastor Elimar, nós selecionamos um tema para a nossa conversa hoje, que está no Salmo 80. Eu vou ler este versículo, que diz assim, Salmo 80, versículo 1. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Glória a Jesus. Antes de entrar no tema aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem melhor, né? Então vamos falar primeiro, pastor Elimar, resumidamente acerca da sua trajetória, sua família. Você disse que até o seu avô já era um servo de Deus. Conta um pouquinho para nós a sua trajetória, o que você lembra quando você era pequenininho. Amém. Vamos falar um pouquinho então. Interessante é que, como eu sempre fui ligado ao louvor, sim. Então isso já vem, né? Meu avô veio com 15 anos da Suíça e ele tocava trompete, né? Hoje o meu filho toca trompete, eu não tive essa coragem, né? Então assim, foi parar lá então a gente sempre teve essa ligação. Sim. Meu avô, aí meus tios, né? E essa linhagem de instrumento, tocar instrumento. Aí eu muito novo, né? Meus pais vieram para a obra
por volta de 1980, 81, eu tinha em torno de 7 para 8 anos, 9 anos, aí intermediário na obra. E tão que a gente veio para a igreja no início, a gente foi atendido por um pastor que já passou hoje, pastor Josué. E eu lembro quando nós éramos pequenos, a primeira coisa que, quando a gente chamou muita atenção, o pastor Josué chegou com uma bolsa cheia de flautinha, botou uma flauta na boca de cada criança, ó, vocês vão aprender aqui porque é assim que as coisas começam, né? Então a vivência até nessa questão musical, já desde muito novo, assim que a gente mudou para Curitiba, né, quando estava para fazer 11 anos, a gente mudou para Curitiba, ali teve irmãos que já nos acolheram, não, aprender instrumento agora. Você me disse que o seu pai e a sua família moravam em Rio Negro? Isto. Rio Negro fica no Paraná, divisa com Santa Catarina e ao lado ali de Rio Negro tem Mafra, certo? Exato. Pastor Fernando, inclusive, foi pastor ali daquela região. Uhum. Há muitos anos atrás, nós conhecemos a igreja de Rio Negro. Continua lá mesmo, a igreja até deu uma enchente, né? Continua lá a igreja, né? Hoje a gente tem um outro salão alugado em Rio Negro. Também tem a igreja, um templo construído na cidade de Mafra. Maravilha. Né? Então a obra prosperou ali. Glória a Deus. E ali a gente conheceu, né, a obra, e onde a gente veio depois de um tempo a mudar. Mas o que foi interessante, que a obra naquela região ali foi por revelação do Senhor mesmo. Sim. Lá no presbitério, né, onde veio uma revelação que no sul havia um grupo buscando, né? Chegaram em Curitiba ali, fizeram algumas visitas, né? No próprio prédio, ali no elevador, né? Encontraram-se pastores de outra denominação e os pastores da obra foram ousados em falar. Que maravilha. Existe uma orientação, né? Um dom do Espírito Santo, mostrando que há um grupo. E esse pastor dessa denominação conhecia meu pai. Ele falou assim, olha, eu recebi uma visita de um grupo de pessoas que estão buscando a experiência com o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Pois aconteceu que ele falou, ó, não, eu vou levar vocês lá. E aí iniciou a obra assim e logo, glória a Deus, né, a obra se iniciou naquele lugar. Vocês mudaram para Curitiba? Mudamos, né, por volta aí, quando eu tinha eu estava para completar 11 anos, né. Aí eu lembro que eu fiz 11 anos já em Curitiba e ali também aprendi instrumentos, né? Meu pai sempre foi diácono, né? Desde o início eu lembro do teu pai. Da obra. Né? Hoje ele está com quantos anos? Está com 91. Glória 91. A Deus. Osmari e Dona Hilda. Dona Hilda. Então a gente está lá, eles estão bem, minha mãe está bem lúcida, graças forte e tal. E a bênção de hoje a gente ter o recurso, né, do culto no YouTube, então ele não tem mais locomoção, né? Sim. Mas recebem ali o alimento. Tanto que outro dia eu cheguei na casa dele e falei assim, o que o senhor está fazendo aí? O senhor já comeu lá e agora que o senhor está comendo aqui? Aí eu estou comendo agora alimento da alma, sabe? Até eu me emocionei na hora, né? Sim. Porque mesmo assim com alguma dificuldade, né? Sim. Mas está ali, um servo do Senhor, firme na presença do Senhor. Amém. E você, Ana Cristina? Você dizia que a sua família já evangélica era da igreja luterana. Aliás, na região lá, né, Pastor Limar, existem muitas igrejas luteranas, né? Isso. É isso, né? Da parte da minha família, luteranos, da Batista. parte... da sua Batista. E assim, isso. Muito lá atrás, né? Depois nós também éramos da Batista, ela também. Amém. Quando conhecemos. Aí você conheceu jovenzinha, a igreja Maranata, conheceu o seu... Na realidade, eu cresci no Evangelho, amém, né? Com louvor, mas eu queria muito ouvir Deus falar comigo, porque estava naquele momento em que as pessoas eram usadas e traziam recados, Deus manda te dizer, Deus falou assim, e eu pensava, mas Deus pode falar comigo, porque, né, eu tinha eu era jovem, eu queria ouvir o Senhor falar a sede comigo. Da alma, isso, né, eu sempre falo isso. E daí, por questões familiares, a gente encontrou a família dele e ele contou um testemunho dos jovens, de uma atividade dos jovens que o Senhor havia falado com ele. Eu falei, eu quero... se o Senhor fala, eu quero saber. E perguntei para ele, ele já entrou em contato com os irmãos de São Paulo, porque eu morava em São Paulo nessa época. E os irmãos de São Paulo foram lá na minha casa e já me levaram para a igreja. E a minha
experiência marcante ali com 17 anos foi com o louvor. Entrei no Tempo de Deus, que era o louvor do momento. Quando eu entrei na igreja, eles estavam cantando esse Que louvor. maravilha. E o Senhor falou num dom espiritual que tinha uma jovem ali que esperou muito para ouvir a voz do Senhor e que ele falava comigo naquele dia. Aleluia. Vai, não E sai mais você entrou no tempo de Eu Deus, entrei né? no Ana? Tempo de Deus e nunca mais saí. Que maravilha. Só para dizer, né, Ana, você é musicista, Musicista. formada. Isso. Onde que você fez? Eu sou formada em licenciatura em música pela UEPG e estou me preparando para defender o mestrado também com ênfase em Amém. música. Bom, já que você tem um currículo tão bom assim, vamos explorar esse seu lado aqui hoje, hein, Ana? Mas eu dizia aqui, pastor Elimar, acerca desse texto, porque nós separamos um texto que você sabe que quem escreveu o Salmo 80 foi o músico de Davi, Asaf. Quando se fala Asaf ou Asaf, né, na palavra sempre nos conecta ao louvor, né? Esse servo, ele foi levantado na época de Davi, no transporte da Arca da Aliança até Jerusalém. Então ele foi colocado como um responsável ali do louvor e a descendência dele continuou envolvido, porque eram levitas, continuou envolvido com o louvor. E já na época da construção do templo e na consagração do templo, quem estavam ali tocando? Os filhos de Asaf. Né? Esse Asaf, uma coisa interessante é que ele, depois de Davi, ele foi quem mais escreveu salmos, aqui no livro dos Salmos, 12 salmos de Asaf. E outra coisa muito importante, que essa expressão, ó pastor de Israel, e também, tu que assentas entre os querubins, são títulos de louvores da nossa coletânea, são louvores bem clássicos, bem conhecidos, que cantamos em nossas igrejas. Então, vamos falar um pouquinho do louvor. Vocês já falaram o envolvimento que vocês têm com louvor desde criança. No teu caso, Elimar já está no DNA do vô, né? Passou para os tios, pulou você e alcançou seus filhos. Mas, não, você é envolvido com louvor até hoje, sempre foi. E seus filhos? Meus Tem 4 filhos filhos? também. 3. Três São filhos? 3 filhos. Três. Isso. 3 filhos. O mais velho, né, hoje está em Portugal, casado, né, está diácono na presença do Senhor. Diácono, qual cidade? De Porto. Porto. Isso. E junto no Manaim, ali de Lisboa, né, responsável pelo louvor do Manaim, juntamente ali com o pastor Gerson Belucci. Glória a Deus. Né? Então, assim, tem sido muito usado. Né? O pastor até tinha feito comentário antes aqui referente aos louvores revelados, né? Tem feito alguns arranjos para nós, então, assim, o Espírito Santo Que tem usado maravilha, ele né? nessa Glória questão. a Deus. E para a gente, assim, o que o Espírito Santo fez com o louvor, né? Que passou de vô para pai, né? E hoje está ali um filho, né? A bênção de saber que uma herança foi passada e só teve condições porque o Espírito Santo conduziu todas as coisas. E seus outros filhos? Aí tem a Daniele, que é a filha do meio, hoje ela é pianista do Manaim ali de Curitiba. Né, também arranjadora, né, formada em música também maravilha. pela UEPG, está se formando esse ano, né? Está concluindo o curso. Seguindo os passos da mãe. Seguindo os passos da mãe. Né? Casou esse ano também. Casou esse ano. Na presença do né? Senhor. Maravilha. Foi uma festa ali, né? O menino também muito envolvido com louvor. Glória a Deus. Né? Hoje é responsável de grupo ali, então dedicados. E a mais nova faz conservatório de música, né? Mas trabalha mais conosco na comunicação, trabalha Certo. ajudando e nisso tem o também. lado da professora de acessibilidade. Que E ela foi tem mais- muito para esse lado da professora,
Entendi. né? E quando veio a questão de acessibilidade, ela se identificou muito, até por causa dos casos dentro da igreja. Glória a Então Deus. hoje ela se envolve com essas aulas Essas para as duas crianças. frentes, tanto no louvor quanto a Isso. acessibilidade. Ela é do grupo de louvor do Manaim, canta contralto, a mais nova, né? Agora, a pergunta é, Ana e Elimar, no culto do lar, tinha briga para quem ia tocar? Ah, sim. A Pra quem- disputa lá era grande, hein? Era grande. Era Mas grande. a bênção da nossa casa é que enquanto eles estavam todos... Eu não gosto muito de falar que eu choro, que eu lembro de quando eles estavam dentro Todos de em casa. Mas, assim, é a bênção de ver o quanto que eles aprenderam a amar o louvor. Amém. Né? O louvor sempre foi o recurso da nossa... Sempre o sustento. sustento da recurso, nossa né? vida, e assim a gente não vive sem, né? O pessoal fala que quer se esconder da Ana e do Elimar, vai na casa deles, porque eles vão estar sempre envolvidos com alguma coisa e não estão em casa, né? Porque a nossa vida é estar servindo ao Senhor. Bom, e na verdade, queridos, o nosso programa se chama Crescendo na Igreja Cristã Maranata, e nós exploramos temas realmente que faz parte, temas que fazem parte dessa trajetória do crescimento dos nossos filhos. E o louvor, sem dúvida nenhuma, como vocês experimentaram, realmente é muito mais do que um suporte, né? Praticamente a vida Sim. daquele que ama o louvor, né? O louvor faz parte de todos nós, da Igreja Cristã Maranata, né? Mesmo sem tocar e saber cantar, mas fomos criados para louvor do nome do Senhor, e o Senhor tem capacitado alguns servos em especial para tocar, para cantar, né? E graças a Deus vocês foram escolhidos pelo nosso Deus Glória a Deus. com esse talento, e os seus filhos também, graças a Deus, através do louvor, através da doutrina, claro, o Sim. corpo, o ministério, mas também do louvor, foi um instrumento maravilhoso para unir vocês, para criar na presença do Senhor. É isso que aconteceu, Elimar? É isso mesmo. É uma herança que foi, né, que o Espírito Santo foi construindo, fazendo. E assim, a gente sempre fala que nós não tivemos preocupações com aquela fase de adolescência, né, porque o louvor foi calçando, foi levando toda essa etapa, né, até o momento de uma definição total na presença do Senhor. Então, assim, não houve uma escolha, eles já eram do Senhor. Amém. Eles já estavam estruturados pela bênção do Senhor. Então, foi algo maravilhoso, assim, que o Senhor construiu através do louvor, Perfeito. da Agora, doutrina, sem da dúvida bênção. nenhuma, queridos, a postura de vocês como pai e mãe, o bom testemunho, o exemplo de vocês é que fala mais alto, e isso é muito importante para aqueles nossos espectadores que estão nos ouvindo. A bênção para os nossos filhos já está reservada, mas a postura da mãe como exemplo, a postura do pai, a iniciativa, o envolvimento com a casa do Senhor. Estamos falando aqui de um pastor, né? Ele passou pelas fases também, sabe o que é ser jovem, sabe o que é ser um obreiro, um diácono, e toda essa mentalidade de servir ao Senhor vai passando também para os nossos filhos, e a bênção do Senhor já está preparada. Glórias ao Senhor. Eu tenho muita lembrança das crianças, por exemplo, na reunião de senhoras. Eu quero participar da reunião de senhoras. As meninas queriam interceder no período das senhoras ali, a limpeza, eles eram muito envolvidos com a limpeza da igreja. Então, por isso que ele fala, e é verdade, que a gente viu pouco aquela coisa do adolescente, porque Graças eles a estavam Deus. sempre muito envolvidos, então o Senhor foi preservando. Amando a casa amando do Senhor, isso, do que exatamente. observam todas as coisas, né? Exatamente. Não foi algo imposto, na verdade, nem precisou, né? Porque já desde cedo viram que é bom. O exemplo do pai, o exemplo da mãe. Olha, essa receita dá certo, eu quero ir por este caminho. Glória a Deus. Bem, querida Ana Cristina, eu sei que vocês têm uma relação com louvor. Nós, na Igreja Cristã Maranata, temos a nossa coletânea e temos uma experiência também na igreja, que são os louvores
revelados, né, pelo Espírito Santo. Nós temos, como falamos, irmãos talentosos, estudiosos, mas a experiência da composição vem do Espírito Santo. São louvores revelados e para nós não há constrangimento nenhum falar que a irmã já foi usada em alguns louvores que são cantados e recentemente o Senhor deu um louvor para a irmã, né? Irmã, gostaria que você contasse a experiência daquele louvor. Qual foi o louvor? O louvor Socorre-me, que foi na realidade, eu sempre busquei do Senhor essa experiência, porque o que me chamou muita atenção, além dos dons espirituais, foi o louvor, porque como eu cresci envolvida com canto coral, meu pai era regente, tudo, mas o louvor da obra era diferente. Depois eu fui entendendo a expressão da alma remida. Então eu sempre via as experiências e eu pensava, eu queria ter uma experiência com o Senhor sobre louvor, né? E num encontro dos jovens de Evangelho Sem Fronteiras, o Senhor deu uma revelação que era para orar conosco e o Senhor deu um dom, uma revelação, né? O pastor falou, o Senhor me revelou que vai te dar o que você está pedindo, que é um louvor. Glória a Deus. E o texto que o Senhor me deu, o pastor falou, né? É aquele texto da mulher cananeia, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu pediste. E eu fui buscar o Senhor, porque o Senhor falou comigo, quero te dar uma experiência em relação com o texto da mulher cananeia. E eu fui buscar o Senhor, porque daí eu queria muito, e o Senhor me deu um sonho, na verdade, de uma sequência de acordes. O Senhor deu um sonho da sequência de acordes do louvor. Da sequência de acordes desse louvor. Que maravilha. E eu levantei, fui ao piano, gravei, porque eu não conhecia alguns acordes no teclado, Sim. E daí, no outro dia, eu contei para ele, a gente passou um dia, assim, muito quebrantado na presença do Senhor, porque foi uma experiência muito grande. E esse louvor é especial, inclusive, num dos episódios aqui, que já foi gravado, alguns irmãos cantaram este louvor de uma maneira maravilhosa, porque é a expressão da nossa alma, né? Retrata exatamente a nossa alma e aquele que tem a resposta para todas as coisas, né? Exatamente. Então, assim, a minha experiência ali foi que daí o Senhor me deu a letra, eu tinha feito um texto, o Senhor falou, não é esse texto, e eu gravei. No dia seguinte, passou acho que uns 2 dias, a minha filha, que é pianista, falei, toca para mim isso aqui. Aí ela começou a tocar, e ela começou a chorar, falou, mãe, de onde esse louvor? Aí eu contei, aí foi choradeira de novo. Glória a Deus. Mas assim, quando ficamos naquilo, vamos buscar o Senhor, se acaba assim o louvor, se entra o texto da revelação, aí que foi a grande experiência para mim, que foi quando o Senhor me fez lembrar de um período que a gente viveu de aflição, daquelas batalhas que é só a mão do Senhor para te livrar. E eu me recordo que nas madrugadas eu acordava. O Senhor me fez lembrar disso, porque eu já havia esquecido, o Senhor já tinha dado o livramento, a gente já estava em outro momento, 5 anos depois. E o Senhor me fez lembrar que eu era como aquela mulher. E Ele me fez lembrar das madrugadas que eu acordava e só conseguia orar. Socorro, Senhor. Era como eu orava de madrugada, sabe? E aí foi um quebrantamento novamente, e daí a gente entendeu que foi um presente da parte do Senhor, e o Senhor falou comigo, você achava que eu não estava lá, que eu não respondi, porque eu falava, Senhor, cadê a resposta, cadê a solução, o Senhor não está me respondendo. E ele falou, né, que ele estava lá, que ele viu. Então é muito especial para mim essa experiência, porque além da experiência da mulher cananeia, era uma experiência que pessoal e nossa também, porque quando cantamos nas nossas igrejas, o grupo de louvor, porque é um louvor lindo, né, um louvor assim trabalhado, né, instrumental, introdução maravilhosa, então realmente toca muito a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Bom, quando é bom, passa rápido, Elimar.
né? Estamos partindo para o encerramento aqui do nosso episódio, mas você hoje está no Manaim News, repórter responsável pelo Paraná, né? Conta rapidinho para encerrarmos aqui, como tem sido essa experiência, e você também pode até fazer um convite aqui para os nossos espectadores acerca desse trabalho. Amém. Interessante porque eu nunca imaginei estar nesse trabalho, né? E a gente fez um encontro de louvor em Curitiba e quando mandava as fotos pelo e-mail, né? Lá onde é o veículo que a gente manda o material, e eu recebi uma ligação, né, da Rádio Manaim, né? A pessoa que era produtora: pastor, o senhor não quer falar alguma coisa? Como assim? Faz um vídeo, grava, fala alguma coisa e a gente vai cobrir com essas imagens, porque foi um trabalho muito interessante. Aí chamamos ali alguns para ajudar, fizemos ali o vídeo, né? E aí, tão logo também, chegava muitas... eu lembro que foi de Londrina, também um evento bastante interessante para lá. Aí, na outra semana... Elimar, faz assim, tá vendo esse material de vocês? Chegou aqui de Londrina. Junta esses dois, mas são muito bons esses materiais aqui. Aí eu lembro, foi na época que até eu liguei para o pastor, né, só para avisar, aí a gente vai falar sobre o material aqui. E aí começou. Né? E aí começou também, e agora? Como que as igrejas vão mandar os materiais? Né? Porque agora é para cá, não precisa mandar para lá. Né? Claro que tem toda a liberdade, quem quiser mandar o material para lá também. Aí começamos a montar as equipes. E aí o trabalho foi tomando uma proporção, né? E foi onde a gente chegou nesse momento que hoje, né, a comunicação é muito importante. Porque ela é uma ferramenta de você gerar conteúdos para o próprio membro da igreja evangelizar. Que maravilha. Ou até mesmo o próprio Manaim News, quando o pastor recebe lá, assiste lá, às vezes até vê uma serenata lá e lembra, puxa vida, acho que esse final de semana vamos fazer serenata também. Uma igreja vai puxando a outra, né? E hoje o resultado. Então, quando a gente começou como correspondente ali, hoje a gente já tem vários, a gente chama auxiliar de correspondente, ou até mesmo repórteres de cada área, né? Então, hoje a gente já tem um auxílio bem maior, que uma maravilha, equipe, né? Vai por trás aperfeiçoando, disso, né, Elimar? né? E a gente veio aqui justamente a convite, né, do pastor Márcio Canamura, do pastor Márcio e do pastor Hélio, e para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E louvado seja o nome do Senhor, estamos nessa estrutura. Que maravilha. Bem, pastor Elimar e Ana Cristina, agradeço a presença dos irmãos aqui no estúdio, a conversa aqui, né? Temos bastante coisa para conversar ainda, né, pastor Elimar? Quem sabe no próximo episódio, né? Podemos concluir, né? E contar mais experiências, Ana Cristina. Amém. Paz do Senhor, Ana Cristina. Paz do Senhor, obrigada pelo convite. Elimar, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Bom, Elimar, eu vou usar agora a sua especialidade de repórter e vou pedir para você vir aqui no meu lugar fazendo um favor, Elimar. Senta aqui, meu amigo. Pode sentar aqui, Elimar. Meu querido, você vai se despedir do nosso público, do Crescendo na Igreja Maranata. Amém. E desejar a paz do Senhor e fazer um convite especial para eles. Amém. Foi um prazer participar, né, com os irmãos aqui do Crescendo na Igreja Cristã Maranata, né? Programa que, quando eu vi a primeira vez, foi assim, que maravilha, né? Um dia eu posso, né, estar lá, que bom, talvez eu seja chamado para isso. E não imaginava que ia ser tão rápido. E convido a você que está nos assistindo, né, aqui o episódio, para estar acompanhando, né? Também o pastor pediu para que falasse aqui do Manaim News, né, que você esteja acompanhando toda quarta-feira também o episódio do Manaim News. E ficamos muito felizes pelo convite, pastor. Maravilha. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Jesus, queridos.